E aí, pessoal, estamos aqui presentes para mais uma aula. Hoje nós vamos começar um novo assunto, que é a polaridade dos compostos orgânicos. E eu sempre me deparo, os alunos gostam de perguntar para mim o que o Enem mais cobra, beleza? O Enem, ele é uma prova bem imprevisível, você nunca sabe exatamente o que vai ser cobrado. Mas, quando eu respondo o que o Enem mais cobra, é exatamente isso, tá, pessoal? A polaridade dos compostos orgânicos e qual é a consequência disso. É um assunto relativamente complexo, ele mistura química orgânica com alguns conceitos que a gente estuda lá no primeiro ano e, sem dúvida alguma, é um assunto predileto do Enem. É um assunto que você pode ter certeza que vai cair pelo menos uma questão por ano. Mas já teve anos, inclusive, que caíram 3 questões desse assunto de uma vez só. Então, sem dúvida, é o assunto predileto do Enem e também um dos assuntos que tem sido mais recorrente nos outros vestibulares como um todo. Porque ele é bem interessante que ele dá algumas aplicações práticas que a gente pode ver a partir de uma estrutura orgânica. A gente pode prever algumas propriedades. São 2 aulas, beleza? Nessa primeira aula eu vou falar mais especificamente sobre polaridade e semana que vem eu trarei uma outra aula para vocês falando sobre as propriedades desses compostos orgânicos. Mas é importante ter essas 2 aulas juntas aí para entender o conceito. Bora lá, turma! Para a gente discutir polaridade de compostos orgânicos, vamos ter que revisar alguns conceitos lá do primeiro ano, que é polaridade da ligação e polaridade da molécula. Pessoal, quando os átomos eles vão fazer ligação, no caso a ligação covalente, que é a que a gente está estudando aqui na química orgânica e no terceiro ano, eles vão compartilhar elétrons. Então, toda vez que a gente faz, por exemplo, isso aqui, um C-H, esse tracinho significa que está sendo compartilhado um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. E esses 2 elétrons vão ficar circulando entre os 2 átomos, certo? Só que existe um conceito que a gente estudou lá no primeiro ano, conhecido como eletronegatividade. Tá? E o que significa? Um átomo que seja mais eletronegativo que o outro, ele vai puxar o elétron com mais força para si. Ele tem uma maior tendência de atrair elétrons do que um que seja menos eletronegativo, certo? Nessa tabela aqui, pessoal, vocês têm os valores de eletronegatividade dos elementos. E se a gente for prestar atenção na química orgânica, quem são os elementos que costumam aparecer? Os halogênios, que a gente estudou na última aula. Olha como o valor de eletronegatividade dos halogênios é bem grande aqui, certo? O oxigênio também tem um valor grande, o nitrogênio, o carbono, que é o principal da química orgânica, e o hidrogênio. São esses os elementos que aparecem. E se você prestar atenção, entre esses elementos, o mais fraquinho, que tem o menor valor de eletronegatividade, é o hidrogênio. E depois o carbono. O hidrogênio é o mais fraquinho, o carbono é o segundo mais, empatado aqui com o iodo. Os outros são todos mais eletronegativos. Por que a gente tem que saber isso, pessoal? Vamos lá. Por exemplo, quando a gente liga o hidrogênio com o cloro, uma ligação covalente, vamos revisar o primeiro ano. Tá? Então, nós temos aqui o hidrogênio compartilhando elétron com o cloro. Só que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que vai acontecer, pessoal? Os 2 elétrons que estão sendo compartilhados vai ficar circulando entre o cloro e o hidrogênio, só que como o cloro ele puxa mais para si os elétrons, esses 2 elétrons eles vão gastar mais tempo com o cloro do que com o hidrogênio. Como esses 2 elétrons ele acaba gastando mais tempo com o cloro do que com o hidrogênio, o cloro ele fica parcialmente negativo. É como se ele quase tivesse ganho um elétron. Ele não ganhou de fato, tá? O elétron, esses elétrons aqui do hidrogênio não foi pro cloro de uma vez por todas. É quase como se tivesse ido. Então, o cloro ele fica parcialmente negativo, o hidrogênio ele fica parcialmente positivo e nós temos o que é conhecido como uma ligação polar. Entretanto, se eu pegar, por exemplo, o H2, na qual nós temos
um hidrogênio ligado ao outro, o que vai acontecer nesse caso? Nenhum dos dois é mais eletronegativo que o outro, né? A eletronegatividade do hidrogênio é igual ao do outro. Ou seja, nenhum dos dois vai puxar o elétron com mais força. Esses dois elétrons que estão sendo compartilhados, eles vão ficar igualmente distribuídos entre os dois hidrogênios. Ninguém vai ficar mais tempo com os elétrons, ou seja, ninguém vai ficar parcialmente positivo e ninguém vai ficar parcialmente negativo. Logo, nesse caso aqui, nós temos o que é conhecido como uma ligação apolar. Tá? Então, normalmente é isso, pessoal. Dois átomos diferentes dá uma ligação polar e dois átomos iguais, uma ligação apolar. Aqui nós temos algumas figuras para representar aqui, ó. Nós teríamos os dois átomos. Nesse caso aqui, ó, nós teríamos o cloro e aqui o hidrogênio. E essa nuvem verde é os elétrons circulando. Notem, pessoal, que os elétrons eles ficam muito mais tempo próximo do cloro do que do hidrogênio. Isso quando a ligação for polar. Já quando a ligação for apolar, ó, notem que os elétrons, né, essa nuvem verde formada pelos elétrons se movimentando, está igualmente distribuído entre os dois átomos. Mas, quando a gente fala de moléculas, o negócio complica um pouquinho mais. Por exemplo, no caso do H2O e do CO2. Aqui eu desenhei as estruturas. Se você prestar atenção, são algumas coisas que vocês já sabem, como, por exemplo, o oxigênio fazendo duas ligações, o hidrogênio fazendo uma, olha aqui embaixo, carbono fazendo 4 ligações, o oxigênio fazendo 2, beleza? Então, aqui nós temos a estrutura da água e do CO2, só que quando a gente for analisar a polaridade da molécula, a gente teria que levar em conta a geometria dela, o formato geométrico dessa molécula, tá? E olha só, esse aqui é o formato geométrico da água e esse aqui é o formato geométrico do CO2. Eles são diferentes. E essa diferença é importante porque, se a gente for estudar, por exemplo, a ligação entre o C e o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele vai puxar para si com mais força os elétrons, que eu estou representando pela setinha. Tá? Eu vou colocar um risquinho aqui, pessoal, para indicar um positivo. Olha só. Como o oxigênio ele puxa mais para si os elétrons, ele fica negativo e o carbono fica positivo. Ó, tá vendo o sinalzinho de mais aqui? Certo? Isso quando eu falo dessa ligação entre C e o O. Só que quando a gente olhar a outra ligação, o oxigênio também puxa com mais força o elétron. E aqui, ó, acontece um problema vetorial. Né? Você tem o oxigênio puxando o elétron para o lado esquerdo, você tem o oxigênio puxando o elétron para o lado direito. Os dois puxando com a mesma força, um vai anular o outro. E aí, um anulando o outro, essa molécula ela vai ser apolar. É que nem um cabo de guerra, né? Uma equipe puxa para um lado com uma força, se a outra equipe puxar para o outro lado com a mesma força, o cabo de guerra vai ficar parado. Uma força vai anular a outra. Ou seja, apesar da ligação C com O ser uma ligação polar, a estrutura como um todo, ela é apolar. Isso, por exemplo, não ocorre no caso da água, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Então eu fiz aqui ó, a setinha apontando para o oxigênio, aqui também, só que do jeito que essas setinhas estão desenhadas, as duas apontando para cima, uma não está anulando o efeito da outra. E como consequência, pessoal, o oxigênio aqui, ele vai ficar com carga parcialmente negativa, tá vendo que as duas setas apontam para cima, e os hidrogênios vão ficar com carga parcialmente positiva, né? E aí nós vamos ter uma molécula polar. Beleza? Então, quando a gente vai estudar se a molécula é polar ou apolar, a gente tem que ver a estrutura geométrica dessa molécula. Aí você fala, caramba, o negócio está ficando difícil. Um pouco, mas a gente vai simplificar. Vamos puxar agora para a química orgânica?
Pessoal, o que vai acontecer no caso da química orgânica? A primeira coisa, apesar de todos esses conceitos que eu falei para vocês, se vocês gravarem que hidrocarbonetos são apolares, já é metade do caminho para você entender o conteúdo. Tá? Então, o que significa dizer que são apolares? Que eles não vão ter polo positivo nem negativo. Vamos tentar discutir o porquê, beleza? E eu vou fazer essa discussão de uma maneira extremamente simplificada, que não é exatamente a maneira correta de se analisar o caso. Então, o que acontece aqui, pessoal? Por exemplo, esse hidrocarboneto, que é o mais simples que existe, o metano. Se a gente for estudar as ligações, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a gente faz uma setinha aqui, ó, o carbono puxando. Só que, tá? Eu tenho 4 ligações, eu teria que fazer 4 setinhas. E se você prestar atenção, do jeito que eu fiz aqui, as setinhas elas vão se anular, não vão? Essa setinha aqui que está apontando para baixo, ela vai acabar anulando essa setinha que está apontando para cima. E essa que está apontando para a direita irá anular essa que está apontando para a esquerda. Ou seja, como as setinhas elas se anulam, eu posso dizer que essa aqui é uma estrutura apolar. E como eu disse para vocês, pessoal, isso aqui é uma simplificação que ela não é 100% correta. Porque a geometria dessa molécula de metano, ela não é uma cruzinha que nem eu fiz aqui, tá? Não é um maisinho, beleza? Ela tem essa geometria aqui, conhecida como geometria tetraédrica. Então, essa análise de os vetores se anulando é uma simplificação, mas ela não está sendo feita da maneira correta. O correto seria analisar esse desenho tridimensional aqui. Só que como é uma situação mais complicada, eu simplifiquei para isso aqui. Vai funcionar na maioria das vezes, nem sempre, beleza? Bem, e como eu comentei com vocês, isso é um hidrocarboneto e hidrocarbonetos são apolares. No caso, eu fiz o hidrocarboneto de 1 carbono. Se eu fizesse um hidrocarboneto de 3 carbonos, o raciocínio continuaria o mesmo, pessoal. Tá? Os vetores aqui, eles se anulariam todos, tá? As ligações carbono-carbono eu não desenhei setinhas porque são ligações apolares. Ninguém puxa mais os elétrons. E se você avaliar, os vetores aqui, ó, lembrando que isso é uma simplificação, eles acabam se anulando todos. Os para baixos anulam os para cima e o para a esquerda anula o para a direita. Ou seja, essa molécula é uma molécula apolar. Lembrando que isso é uma simplificação, né? O formato geométrico oficial do propano é isso aqui. Mais para frente a gente vai estudar isso, beleza? A gente vai estudar essa questão geométrica dos compostos orgânicos, mas não é o nosso foco agora. E pessoal, não importa quantos carbonos tenho, se é 1, se é 3, se é 10, se é 20, se é 50, tá? Se eu tiver somente carbono e hidrogênio, eu vou ter um composto classificado como apolar. Gravem isso, é uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber da química orgânica, certo? Agora, se eu tiver uma função orgânica, o que é uma função? Um álcool, um aldeído, uma cetona, um ácido carboxílico, uma amina, uma amida, qualquer uma, tá? Qualquer uma das funções que nós estudamos, essa função ela cria um ponto de polaridade na molécula. Como assim, galera? Olha só, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Mas ele é menos que o oxigênio, tá? E aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Se a gente fosse anular os vetores, a gente não vai conseguir anular todos os vetores. Né? Ó, tá vendo que tem 2 aqui apontando para a direita e 1 apontando para a esquerda? E eles também não são exatamente iguais, tá? Porque é ligação H com C, C com O e O com H. São ligações diferentes. Notem que nesse caso aqui, ó, os vetores não se anularam tudo. Ou seja, eu vou acabar criando um ponto de polaridade bem onde está essa função, bem no oxigênio. E aí, nesse caso aqui, nós vamos ter uma molécula polar. Ou seja, se eu tenho um hidrocarboneto, é apolar.
qualquer função que eu colocar, qualquer uma, eu vou criar uma molécula polar. Simples isso, né? No caso aqui, por exemplo, de uma cetona, aqui nós fizemos um álcool, né? E no caso dessa cetona, por exemplo, ó, aqui nós temos uma ligação C com o O é mais eletronegativo que o carbono. Essa setinha aqui que eu desenhei não vai ser anulada com nenhuma outra, e essa molécula vai ser polar. Então, é isso. Eu só peço para vocês tomarem cuidado com os compostos halogenados, porque essa regrinha que eu passei, ela vai funcionar na maioria das vezes, mas tem um caso ou outro que não. Por exemplo, a molécula de CBr4, se você for ver, pessoal, o bromo ele é mais eletronegativo que o carbono, só que como esse carbono ele está rodeado por bromos, se você for prestar atenção aqui, ó, os vetores vão se anular todos, né? Esquerda anula com a direita, para baixo anula para cima, e aí você vai ter uma molécula classificada como apolar. Certo? Então, ó, eu troquei todos os hidrogênios por bromo, mas o resultado acabou sendo o mesmo, a molécula tornou-se apolar. Agora, se por exemplo eu fizer isso aqui, ó, só troquei um hidrogênio por flúor, tá? O resultado aqui é diferente, por quê? Porque o carbono ele ganha do hidrogênio, mas ele perde do flúor. E como ele perde do flúor, a setinha para baixo ela até anula a setinha para cima, correto? Mas aqui nós temos duas setinhas para a direita, ou seja, esse meu lado direito está negativo, enquanto o meu lado esquerdo está positivo, logo a nossa molécula ela é polar. Ou seja, o meu macete está funcionando bem até agora. A falha dele vai ser nessa situação aqui, ó. Se você prestar atenção, pessoal, essa molécula que eu desenhei aqui é igualzinha a essa. Tá? É exatamente a mesma molécula. Um carbono, 2 cloros, 2 hidrogênios. Só que eu desenhei de maneiras diferentes, mas uma é igual à outra. Se eu usar o meu macetezinho aqui, ó, o cloro ganha do carbono e o carbono ganha do hidrogênio. Se eu usar meu macetezinho aqui, as forças elas não vão se anular e você classificaria essa molécula como polar. Agora, se eu usar nessa aqui, aí que surge o problema. O cloro ganha do carbono e o carbono ganha do hidrogênio. Desenhando dessa maneira, eles se anulam, né? O para cima anularia para baixo e para a direita anularia para a esquerda. E aí você classificaria a molécula como apolar. E aí o negócio bugou. Bugou porque é a mesma molécula, ela não pode ter classificações diferentes, tá? Então, esse meu macete, ele falha nessa situação aqui. O correto, tá, pessoal, é isso aqui. A molécula, ela é polar. Aqui nós temos o desenho tridimensional dela, né? Nós teremos os flúors de verde, os hidrogênios aqui de branco e o carbono de verde escuro, né? Tá? E se a gente fizer a análise tridimensional, cairia que ela é polar. Então, como não vai funcionar sempre, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: se eu tiver carbono rodeado por coisas iguais, por exemplo, aqui ó, tá rodeado tudo bromo, ou no caso dos hidrocarbonetos, rodeado por um monte de hidrogênio, se estiver sempre rodeado pelo mesmo tipo de átomo, vai ser apolar. Quando tiver átomos diferentes, por exemplo, aqui tem H e F, são átomos diferentes rodeando o carbono, né? Ou H e Cl, ou no caso aqui, por exemplo, H e O, né? H e O, aí você vai ter uma molécula polar. É um macete aí que vai funcionar na maioria das vezes, beleza? Mas não tem muito segredo, pessoal. Hidrocarboneto apolar, quando você tem uma função, você cria um ponto de polaridade e aí você toma cuidado com os compostos halogenados, tá? Se for tudo igual, é apolar. Se tiver coisas diferentes, polar. E por que é importante estudar esse assunto? Vamos para a prática desse assunto. Pessoal, a polaridade ela está diretamente relacionada à solubilidade. Existe uma regra que nós estudamos lá no primeiro ano,
que é semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se eu tiver uma substância polar, ela vai ter tendência de dissolver substâncias polares. Se eu tiver uma substância apolar, ela vai ter tendência de se dissolver, de se misturar bem com substâncias apolares, né? Agora, se eu tentar dissolver, se eu tentar misturar uma polar com uma apolar, elas não vão se misturar, elas não vão se dissolver. E como que a gente pode observar isso aqui? Ó? Nesse exemplo, tá? Isso aqui, por exemplo, seria uma mistura de água com óleo. Vocês notem, está bem evidente que são dois líquidos que não se misturaram, eles ficaram separados um do outro. Então, com certeza, pessoal, um desses líquidos é polar e o outro é apolar. Então, quando você tem essa situação em que os líquidos eles não se misturam, é porque provavelmente eles têm polaridades diferentes. Enquanto aqui, por exemplo, poderia ser uma mistura de água com álcool, né? Nesse copo aqui você vê uma coisa só. Se você tem duas substâncias ou não, você não consegue identificar isso visualmente. Por quê? Essas substâncias se misturaram tão bem, né? Se dissolveram uma na outra, indicando que provavelmente as duas substâncias que estão aqui possuem a mesma polaridade. Então, talvez aqui eu tenha duas substâncias polares. Ou talvez eu tenha duas substâncias apolares. Tá? Então, dá para eu prever se vai se misturar ou não a partir da polaridade das substâncias. E aqui, ó, a gente tem alguns pontos interessantes. A água, como a gente viu no começo da aula, ela é uma substância polar. Então, ela é um dos líquidos mais utilizados aí para dissolver as coisas e, por ser um líquido polar, ela vai tender a dissolver compostos polares, certo? Já os lipídios, lipídios é o nome que a gente dá para os óleos e gorduras. Tá? Óleo e gordura são substâncias apolares. E vocês sabem, né? Óleo e gordura não se mistura com água, justamente porque um é polar e o outro é apolar. Aqui nós temos a estrutura de um exemplo de óleo, tá? Pessoal, se você prestar atenção, olha o tanto de carbono e hidrogênio que tem nessa estrutura, tá? Ela até tem umas funções éster aqui no meio, beleza? Que criam alguns pontos de polaridade, mas a maior parte da estrutura é carbono e hidrogênio. A maior parte da estrutura ela é apolar. E a gente já vai ver, tá, pessoal, que o tamanho da estrutura interfere nessa questão de polaridade. A gente já vai estudar isso, beleza? Então, óleos e gorduras, eles são apolares e eles tendem a se misturar, a dissolver compostos apolares, né? E a água não vai se misturar com óleo ou gordura, beleza? Aqui nós temos alguns termos, algumas palavras que vão aparecer bastante. Os compostos que dissolvem na água são polares, né? E justamente por conta disso, eles são chamados de hidrofílicos. Hidro vem de água e fílicos, que é afim de, né? Compostos que gostam, que são afim de água, que interagem com água. Ou lipofóbico. Fóbico é que não gosta, é fobia, né? E lipo é lipídio. Se o composto ele é polar, ele gosta de água, ele não gosta de lipídio. Então, ele é hidrofílico e lipofóbico, não gosta de lipídio. Já os compostos que dissolvem em óleos, os compostos apolares, eles são lipofílicos, né? Ele gosta de lipídio, e hidrofóbicos, não gostam de água. Então, principalmente para uma prova como o Enem, se aparece lá tal composto é hidrofílico, na hora você tem que pensar, o composto é polar, né? São alguns termos que podem aparecer aí. E, pessoal, eu comentei com vocês que o tamanho da molécula faz diferença. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Aqui nós temos o menor álcool existente, o metanol, que é o álcool de um carbono ligado ao OH. Se você prestar atenção, a solubilidade dele em água, lembrando, ó, isso aqui tem uma função, não tem? Então, isso aqui é uma molécula polar, beleza? E aí, se eu for estudar a solubilidade dele em água, que também é uma molécula polar, a solubilidade ela é infinita. Ela tem um valor muito grande.
Afinal, nós estamos misturando duas substâncias polares e elas tendem a se misturar, certo? E daqui para baixo eu tenho o etanol, que também é um álcool, só que tem um carbono a mais. Ele também tem uma solubilidade infinita em água. Aqui nós temos o propano, um ol, né? Que são 3 carbonos mais o álcool. Ele também tem uma solubilidade muito grande em água. Só que quando a gente começa a colocar 4 carbonos, o negócio começa a mudar. A solubilidade ela já começa a ser limitada. Né? Com 4 carbonos, ó, já não é infinito, é 0,11. Com 5 carbonos, a solubilidade já ficou ainda menor. Com 6 ficou ainda menor. Com 7, por que a solubilidade foi diminuindo? Se você prestar atenção, pessoal, esse composto ele ainda tem uma função, ele ainda tem um ponto polar, entretanto, ele possui uma longa estrutura, uma longa cadeia de carbono e hidrogênio, e quando eu tenho só carbono e hidrogênio, essa estrutura ela é apolar. Tá? Então, o que vai acontecendo? Por mais que a função, que o álcool, ele cria um ponto de polaridade, se eu começo a aumentar a estrutura de carbono e hidrogênio, eu estou aumentando uma estrutura que é apolar. Essa estrutura apolar vai dificultar com que eu dissolva em água, que é polar. Né? Então, o que a gente pode observar aqui, pessoal? Conforme eu vou aumentando a quantidade de carbonos, né? Conforme eu vou aumentando essa parte verde, que é a minha parte apolar, esse OH, né, que é a parte polar, ele já começa a não dar conta de dissolver em água. Né? O OH é polar. Beleza? Então, como eu havia comentado com vocês, o tamanho da molécula ele faz diferença nessa situação. Quanto maior a parte de carbono e hidrogênio, né, quanto maior for a parte apolar, mais difícil vai ser dissolver em água. Aqui ó, nós temos a solubilidade no hexano, que é apolar. Se você prestar atenção, ela é infinita para quase todos os álcools, exceto o primeiro. Tá? O primeiro, ele não é tão solúvel em hexano, por quê? Porque a parte apolar dele é muito pequenininha. Né? A parte apolar dele é tão pequena que quase não vai conseguir dissolver num composto apolar. Os outros já tem uma parte apolar relativamente grande, então ele consegue também dissolver em compostos apolares. Lembre-se então que o tamanho da estrutura faz diferença. E aqui a gente pode fazer um exercício justamente para discutir isso. Esse exercício ele é muito legal, tá? É um exercício da FUVEST e é bem a cara dos exercícios que são cobrados no Enem. Vamos discutir, vamos tentar entendê-los. O exercício fala: alguns alimentos são enriquecidos pela adição de vitaminas, que podem ser solúveis em água, em gordura ou em água. As vitaminas solúveis em gordura possuem uma estrutura molecular com poucos átomos de oxigênio, semelhante a um hidrocarboneto de cadeia longa. Faz sentido, né, pessoal? A gordura é apolar, então não pode ter muito átomo de oxigênio, porque colocou oxigênio e você criou um ponto de polaridade. Então, ela tem que ser mais semelhante a hidrocarboneto, a carbono e hidrogênio, certo? Para dissolver na gordura. Já as vitaminas solúveis em água têm estrutura com alta proporção de átomos eletronegativos, como oxigênio e nitrogênio. Então, se vai dissolver em água, tem que ter a parte polar, que é a parte com oxigênio e nitrogênio, que promove uma forte interação com a água. Abaixo estão representadas 4 vitaminas. Dentre elas, é adequado adicionar, respectivamente, ao suco de fruta puro e à margarina as seguintes. Pessoal, então eu tenho 4 vitaminas. Qual delas seria melhor para colocar no suco de fruta e qual delas seria melhor para colocar na margarina? Pessoal, suco é a base de água, tá? Suco é fruta com água, né? Então, o suco ele vai ser um solvente polar. Já a margarina, ela é feita a partir de óleo vegetal. Óleo é apolar. Então, quem vai ser adequado para o suco seria quem for polar, e quem vai ser adequado para a margarina seria quem for apolar. A molécula 1.
Galera, olha o tanto de oxigênio, tá? De estruturas polares que possui essa molécula 1. Tá vendo que ela tem um monte de oxigênio? Ela tem várias estruturas polares. Essa molécula aqui, com certeza, ela vai ser mais adequada pro suco, porque ela vai ser bastante polar. Já a molécula 2, ela tem um ponto de polaridade aqui e só. Se você ver a maior parte da estrutura dela é só carbono e hidrogênio, né? Então, apesar dela ter um ponto de polaridade aqui, o que predomina nela é a parte apolar. Então, com certeza essa molécula 2, ela vai se encaixar melhor na margarina. E a molécula 3? Bem, a molécula 3 tem oxigênio aqui, aqui e só. Ela é uma molécula gigantesca, com poucos oxigênios, com pouca estrutura polar. O resto, a maior parte dela é apolar, só carbono e hidrogênio. Então, com certeza, a molécula 3 ela é melhor na margarina. E para finalizar a molécula 4, ó, nós temos oxigênio aqui, nós temos oxigênio aqui, oxigênio, nitrogênio, oxigênio. Olha o tanto de partes polares que nós temos aqui. Né? Nós temos várias bem distribuídas, né? Em todas nas pontas, nas duas pontas, no meio da molécula. Então, essa 4 aqui com certeza é polar e com certeza é melhor para o suco. Tá? A alternativa, então, ele quer uma que seja para o suco e a outra para a margarina, respectivamente. Ele colocou a alternativa A, 1 e 4, não, porque as duas vão para o suco. Alternativa B, 2 e 3, não, porque as duas vão para a margarina. 3 e 4, uma para a margarina e outra para o suco. Não, porque ele quer respectivamente, tem que ser suco e margarina. Né? 3 e 4 é margarina e suco, errado. 3 e 1, também não, né? Margarina e suco. 4 e 2, suco e margarina. Resposta alternativa E. Tá? Então, uma boa para o suco é a 4 e uma boa para a margarina é a 2. Vamos fazer a questão do Enem? Trouxe aqui algumas questões do Enem para a gente discutir. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após a sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados, a gente até discutiu isso na aula passada, né? São arrastados pela água até lagos e rios. E ao passar pelas guelras dos peixes, pode difundir por seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desse composto responsável pelo processo descrito no texto. Pessoal, o principal processo é isso aqui, ó. Essas moléculas, elas difundem-se nos tecidos lipídicos. Tecidos lipídicos seria os lipídios, as gorduras do peixe, tá? E bem, se essas moléculas se acumulam ali nos tecidos lipídicos, na gordura dos peixes, significa que essas moléculas, elas são apolares. A gente acabou de discutir, né? Óleos e gorduras são apolares. Beleza? Então, qual que é a característica responsável por isso, pessoal? Se ela é apolar, é porque ela possui baixa polaridade. É essa característica que faz com que se acumule nos tecidos dos peixes. Alternativa A, bem a cara do Enem. Tá? Notem que não é uma questão fácil, é uma questão de um assunto. Só que assim, na primeira leitura, é até difícil você entender qual é o assunto dessa questão. Você tem que entender muito bem o conceito e extrapolar esse conceito para situações descritas como essa aqui. Beleza? É uma questão difícil, mas bem interessante. Muito legal. E mais uma, para a gente fechar aqui os exercícios. Uma da prova de 2016 do Enem, que fala: a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliado por seu coeficiente de partição. Pessoal, aqui ó, ele falou sobre lipofilia, que é afim de lipídios. A gente sabe que quem é afim de lipídio é apolar, tá? Ou seja, ele escreveu aqui algo que a gente sabia. E ele falou que isso, pessoal, é o tal do coeficiente de partição.
Ok, eu não sabia o que era o coeficiente, eu descobri agora porque ele descreveu para mim. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias do composto 1 e 2 são respectivamente. Pessoal, o que é a testosterona? Aí a gente vem aqui para o desenho. Na testosterona, no lugar desse X, a gente tem um OH. Tá? E o que acontece? Se a gente prestar atenção, quando a gente fala de testosterona, nós temos 2 pontos de polaridade nela. Não chega a ser uma molécula extremamente polar, só que ela tem uma vantagem, né? Ela tem uma ponta polar no lado direito e no lado esquerdo. Então, a testosterona, ela é relativamente polar, tá? Mas ele quer que a gente compare a testosterona com o composto 1 e com o composto 2. Qual que é a diferença? No composto 1, pessoal, ao invés de OH, tá? Eu vou colocar o que aqui no lugar? Eu vou colocar um H. E quando eu coloco um H, esse trechinho que era polar não é mais, né? Agora só tem carbono e hidrogênio e esse trechinho está apolar. Então, se a testosterona era polar, o composto 1 ele é bem apolar, né? Ele só tem esse pontinho aqui, ele não tem 2. E o composto 2, pessoal? O composto 2, no lugar de X, eu estaria colocando quem? Um CH3. Em termos de polaridade, não muda muita coisa, né? Continua sendo só carbono e hidrogênio. Continua sendo apolar. Ou seja, o composto 1 e 2, eles são bem mais apolares do que a testosterona, tá? E esse coeficiente de partição, ele mede justamente essa questão de ser apolar. Ou seja, o composto 1 e 2, eles são mais polares, eles têm um coeficiente de partição maior do que a testosterona, certo? Então, a resposta é a alternativa D, né? A lipofilia dos compostos 1 e 2, ou seja, a afinidade deles por lipídio é maior para os dois que a lipofilia da testosterona. Eles são mais apolares, eles são mais afins de lipídios do que a testosterona, certo? E para a gente encerrar aqui, pessoal, vamos falar sobre os surfactantes. O que são os surfactantes? São moléculas que têm uma estrutura apolar e outra estrutura polar, tá? Que elas vão servir justamente, já que composto polar e apolar eles não se misturam, você vai utilizar essas moléculas surfactantes para servir como um intermediário, para conseguir fazer a interação entre o polar e o apolar, tá? Essas moléculas, ela vai ter uma estrutura que vai grudar na parte apolar, né? Por exemplo, essa estrutura aqui, que eu estou circulando de vermelho, é a apolar, que seria a cauda da molécula, enquanto essa estrutura de verde aqui seria a estrutura polar, seria a cabeça dela. E aí, essas moléculas elas conseguem fazer a interação entre um composto polar e apolar. E para que elas são usadas? Bem, detergente. O objetivo do detergente é justamente facilitar com que você tire a gordura da sua louça usando água, né? Você vai lá, esfrega o detergente, as moléculas de detergente vão grudar na gordura e depois, quando você for enxaguar a sua louça, essas moléculas de detergente que estão grudadas na gordura também vão grudar na água e você vai conseguir tirar ela da sua louça. Tá? Então, detergente, sabão, shampoo, produtos de limpezas em geral são surfactantes. Isso aqui também aparece bastante, pessoal. Quem faz alimentos, algo conhecido como os emulsificantes. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles também chamam de estabilizantes, que é um ingrediente que às vezes você tem que colocar em alguns alimentos, que são alimentos que você tem que misturar um composto polar com um composto apolar. Normalmente você não conseguiria, por isso que você precisa desse tal emulsificante. Isso acontece, por exemplo, para fabricar sorvete, para fabricar maionese, tá? São alguns exemplos de alimentos que precisam disso. Se você não coloca um emulsificante bom, ou como o pessoal chama, um estabilizante bom, depois de um tempo, a sua maionese ou o seu sorvete ele vai criar duas fases diferentes. Não sei se talvez vocês já compraram algum sorvete desses bem barato e esqueceu no congelador.
E aí quando você vai tirar ele, parece que tem uma parte mais clarinha em cima e uma parte mais densa, mais escura embaixo. Por quê? Essa substância que deveria manter as duas partes unidas, ela não é boa, aí essas partes elas começam a se separar, né? A parte polar começa a se separar da parte apolar. Então, quem mexe com alimentos aí tem que entender essa questão dos emulsificantes. São essas substâncias que conseguem fazer essa interação. Beleza? Fechamos então, galera? Até a próxima, pessoal.